Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, fazendo as locuções das mensagens do reverendo David Young Cho. Dê uma olhada se você já está inscrito no canal, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Vamos para a mensagem de hoje. David Young Cho. Como superar os momentos difíceis e o sofrimento. A vida do apóstolo Paulo teve sobejas provas do poder sobrenatural de Deus. Ele, certa feita, até mesmo subiu aos céus. Em seu relato, ele fala dessa experiência. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. Na cidade de Listra, o apóstolo fora instrumento na cura de um coxo de nascença. Mais tarde, judeus, que a si mesmos se consideravam justos, vieram a Listra e incitaram a multidão contra Paulo. As pessoas começaram a apedrejá-lo. Pensando estar ele morto, o povo arrastou-o para o local da cidade destinado aos cadáveres. Os crentes cercaram o apóstolo, fazendo oração por ele. De súbito, Paulo se levantou, sua vida estava completamente restaurada. Paulo foi um crente que passou por muitas dificuldades e sofrimentos. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 ao 26. Paulo muito sofreu por causa de sua fé em Cristo. Contudo, foi Paulo quem escreveu livros que falam eloquentemente da bondade de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e versículo 39. Ao ler Romanos e Gálatas, ficamos espantados com a tremenda profundeza da revelação que Paulo expõe. Muitos crentes achavam que a salvação era adquirida mediante a guarda da lei. Mas, em suas epístolas, Paulo claramente mostra que, depois da morte de Cristo na cruz, a salvação vem somente pela fé, na obra terminada de Deus. O apóstolo Paulo nos deixou um legado que nos enriquece a vida, até mesmo hoje. Ele é para muitos de nós crentes o exemplo do que todo cristão deve ser. Mas temos a tendência de esquecer uma coisa. Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne. Embora Paulo tenha suplicado e orado a Deus 3 vezes a fim de remover esse espinho, Deus se recusou a fazê-lo, respondendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9. Deus permitiu que esse espinho, mensageiro de Satanás, atormentasse Paulo continuamente. Deus não queria que Paulo fosse impedido por elevados pensamentos a respeito de si mesmo e de sua maravilhosa e difícil experiência. Deus não queria que Paulo se enterrasse nas recordações do passado.
Deus queria que Paulo dependesse do Senhor Jesus Cristo para seu sustento diário. Deus permitiu que Paulo vivesse com tal espinho, esse sofrimento constante, a fim de o poder de Cristo se evidenciar perpetuamente em sua vida. Assim como Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne, uma luta constante, também permite às vezes que tenhamos lutas em nossa vida. Deus não quer que jamais caiamos num conforto acidental. Deseja que continuemos a buscá-lo, a desenvolver nossa vida de fé, a torná-lo o ponto focal de nossos pensamentos e sonhos. É por isso que Deus não amarra Satanás e o lança no inferno agora. Deus permite que lutas nos esbofeteiem para que não nos tornemos preguiçosos ou complacentes em nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, contrariedades têm sido chamadas de o espinho da graça. Entretanto, quando as conquistas vêm, nós nos colocamos diante de Deus e agradecemos. Quando as lutas, dificuldades persistem, quando o espinho nos fere, nós muitas vezes reclamamos. Mas é nessas oportunidades que devemos buscar Deus de todo o coração. Se pudéssemos, porém, olhar para o futuro, nós iríamos ver que tal realidade é uma tremenda bênção de Deus. Se tão somente o permitirmos, as perplexidades persistentes podem tornar-se a provisão da graça para uma vida cristã de êxito. Alguns obstáculos e sofrimentos persistem por pouco tempo, outras permanecem por toda a vida. Com o propósito de uma exploração mais completa, examinemos o espinho da carne de Paulo, os sofrimentos e lutas, de maneira simbólica e enfoquemos os tipos de dificuldades que podem persistir em nossas vidas. O sofrimento da fraqueza. A fraqueza pode tomar várias formas, seja física, emocional, social, mental ou espiritual. Embora Deus possa remover esse obstáculo, esses agentes da fraqueza de nossas vidas, Ele de quando em quando escolhe permitir permanecer. Embora a fraqueza, como um espinho, nos traga desconforto, também pode levar-nos a uma dimensão mais profunda em nosso caminhar cristão. Mediante a morte e ressurreição, Jesus não somente levou nossos pecados, mas também carregou as nossas doenças, nossas fraquezas físicas. Temos tanto direito e autoridade para reivindicar a cura de nossas enfermidades, como o temos de pedir perdão para os nossos pecados. Porém, há ocasiões em que Deus permite que nossas enfermidades permaneçam, pois nessas épocas específicas, Ele tem um plano maior para nós que a simples restauração da nossa saúde. Tive experiência disto pessoalmente. Em 1964, eu era um jovem ministro com vários milhares de membros em minha igreja. Comecei a pensar que eu era um dos servos de Deus de maior êxito e quase permiti que o orgulho, a complacência entrasse em meu coração. Então, Deus deixou que o sofrimento da fraqueza física se tornasse meu espinho. Contraí um caso de esgotamento nervoso e alguns problemas de coração. Desse momento em diante fui novamente forçado a depender do poder de Cristo, até mesmo para executar minhas tarefas diárias. Durante a recuperação, Deus teve tempo e oportunidade de me mostrar muitas mudanças que precisavam ser feitas em minha vida, ministério e igreja. Naquela época, eu questionei a sabedoria de Deus em deixar que a doença prejudicasse minhas atividades. Mas depois que Deus fez com que as mudanças necessárias se tornassem parte de minha mentalidade modificada, os sofrimentos da fraqueza foram desfeitas. Recobrei a força e o poder de instituir as mudanças necessárias. Minha vida, meu ministério e minha igreja já não são os mesmos desde então. Os três alcançaram alturas que até então jamais havia sonhado ser possível.
O sofrimento, o obstáculo da rejeição. Paulo conhecia o sofrimento da rejeição. Ele visitou muitas cidades de onde os seus patrícios o expulsaram. Ele escreveu: em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos entre falsos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Por causa da acusação de seus patrícios é que Paulo foi posto em cadeias, destinado a uma morte prematura. Nós também, uma vez ou outra, enfrentamos o sofrimento da rejeição. A aceitação de nossos amigos e colegas diminui. O espinho da rejeição, por vezes, persiste, uma perplexidade cujo desaparecimento desejamos profundamente. Mas essas não são épocas de desespero, antes épocas de aprendizagem. Como Paulo, devemos aprender a não depender do louvor e apoio humano. Devemos somente procurar a aprovação de Deus. Os sofrimentos e obstáculos da perseguição. Perseguição é uma perplexidade que tem persistido na vida de muitos crentes. Vívidas em nossas memórias estão as histórias dos crentes judeus nos terríveis campos de concentração na Alemanha durante a guerra. Durante a Guerra Coreana, a perseguição de crentes também foi frequente e a morte, para muitos, parecia um fim desejável. Em nossa vida, a perseguição raramente é tão pronunciada. Com frequência, encontramos uma espécie de perseguição mais sutil. O incrédulo que nos recusa sua amizade, alguém que desdenha da nossa fé, vizinhos que tentam nos enraivecer apenas para verem nossas reações e se divertem com isso. Para alguns, perseguição de qualquer espécie é uma ocorrência rara. Para outros, é uma realidade constante. As perseguições de Paulo fizeram dele um homem solitário. Ele, como os cristãos judeus na Alemanha ou como os cristãos da Coreia em períodos de guerra, percebeu uma necessidade desesperada de aceitar e sentir a presença de Deus em sua vida e coração. Ele percebeu mais completamente a necessidade da companhia de Deus, do seu conforto e vigor. A perplexidade da perseguição é um espinho que nos leva à dependência completa no Cristo imutável. O sofrimento e os obstáculos das privações. A privação é outro espinho da graça de Deus. Privações referem-se às dificuldades da vida que nos trazem desconforto, pobreza, dor, expectativas não cumpridas ou distorcidas. Privações também têm que ver com calamidade, infortúnios extremos ou desastres que nos levam à miséria. A vida de José foi cheia de privações. Por contar com a predileção de seu pai, foi vendido por seus irmãos aos mercadores. Escravo de Potifar, chefe da guarda do palácio, José recusou o convite da esposa de Potifar para um encontro imoral e foi lançado na prisão. O sofrimento das privações permaneceu, um tema constante nessa posição da vida de José. Mas ele aprendeu uma lição vital nos acontecimentos futuros: confiar na graça de Deus e saber que Deus é fiel, ainda no meio das provações. A história de José mostra o resultado de sofrimentos, provações na vida dos servos fiéis. Tornou-se governador de todo o Egito. Por causa da sabedoria de José, a fome do Egito causou dano mínimo e ele pôde prover alimento a fim de que seu próprio povo não morresse de fome. Deus mudou o cativeiro dele. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que lidou com Paulo trata com você. Se você tiver espinhos de sofrimentos, obstáculos que persistem em sua vida, não desanime. Decida-se a nunca se entregar, a nunca se afastar da presença do Senhor. Sua graça é tudo o de que necessitamos. Por meio de nossas insuficiências, frustrações e fraquezas, o poder de Cristo pode mostrar seu esplendor.
Não se desespere por causa de obstáculos que persistem em sua vida. Aprenda que eles são verdadeiros canais que levam você para perto de Deus. Reconheça sua própria incapacidade e se apoie no poder de Deus. Gaste tempo em oração e permita que a graça do Senhor Jesus Cristo faça de você uma pessoa radiante. Tudo tem um tempo para acabar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo David Young Cho. Você que chegou até o final, obrigado pela sua companhia. Dê um like para abençoar o canal, diga de onde você está nos acompanhando, isso é muito importante. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, compartilhe com outras pessoas. Deixe nos comentários a sua experiência. Você já passou por momentos difíceis na sua vida que você olhava para todos os lados e não sabia como ia resolver isso, e você buscando a Deus, Deus resolveu, Deus deu a vitória para você? Deixe o seu testemunho. E considere abençoar o canal Boas Novas Guarabira e o ministério na cidade de Guarabira, a obra missionária, para que possamos fazer mais e melhor. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Abençoe com a sua melhor oferta através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Deus vai abençoar você. A Bíblia diz que é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. É Bíblia, é a promessa de Deus. Se você quer ser abençoado, seja um abençoador. Abençoe em nome de Jesus e envie o seu comprovante através do WhatsApp ou através do Telegram. 83, que é Paraíba, 987537869. Pastor Gilson Soares. Eu vou estar colocando o seu nome no caderno de oração e vamos orar pela sua vida espiritual, física, financeira, profissional, familiar, a sua saúde. Deus vai te abençoar poderosamente. Abra as portas da bênção, da vitória e das grandes conquistas de Deus, plantando uma semente de fé. Plante a sua melhor oferta em nome de Jesus. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.